Olá, você está no Livro de Sergipe e hoje nós temos a honra de entrevistar uma das pessoas que eu mais admiro, doutora, professora Edileide Rosa. Ela é presidente da Academia Riachãoense de Letras, Artes e Cultura. Acertei? Sim. Pronto, é isso aí. Então, eu estou muito feliz em tê-la aqui, professora, e vamos conversar um pouco sobre a academia, sobre o que a academia está fazendo e sobre o hino de Riachão, feito pela academia, que foi entregue no dia 5 de junho passado, agora. Eu estava lá. Sou testemunha ocular. Eu estava lá. Que honra. Que honra eu tive. Bom dia, doutora. Bom dia, senhor Domingos. Primeiro, agradecer. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com o senhor, representando o nosso ARLAC, a Academia Riachãoense de Letras, Artes e Cultura, e falar um pouco desse trabalho que essa academia vem desenvolvendo no nosso município desde a fundação, aquele dia memorável, dia 24 de maio, que o senhor esteve lá e disse: declaro fundada a Academia Riachãoense de Letras, Artes e Cultura. E um ano depois, no dia 20, quando o senhor também esteve lá na nossa instalação. Então a academia tem se mostrado bastante frutífera, graças a Deus. E nesses 10 anos temos muito, né, para falar, para partilhar. E agora o mês de maio foi um mês de atividades realmente intensas, né? Porque é o mês da emancipação do nosso município, dia 9 de maio, e é o mês do duplo aniversário da ARLAC. Então centramos aí um pouquinho nesse mês, participando dos eventos promovidos pelo Executivo Municipal, que também tem participado muito das atividades. Tem se envolvido muito. Obrigado aí ao gestor. O gestor é o nosso prefeito, Lucivaldo do Carmo Dantas, o galego da samba, como ele gosta de ser chamado. Sim. A primeira-dama também do município, que tem interagido, né, muito com a nossa academia. Inclusive já conversamos com ela sobre o grande projeto da ARLAC para esse segundo semestre, que é a nossa festa literária. Foi assim um projeto bem acolhido pela gestão também. Então é nossa primeira-dama, Adriana Soares, esteve também presente, né? Presente, super simpática. Na cerimônia, né, de premiação do concurso. E a outra acolhida grande também está sendo por parte do Legislativo. O presidente da Câmara. O presidente estava lá. Estava. O projeto do hino, quando levamos essa proposta para o vereador Danilo de Bodó, né? É assim que ele gosta de ser chamado, ele sempre faz questão de destacar. O presidente Danilo de Bodó, que recebeu a proposta para apresentar a propositura, né? Ele acolheu. Da Câmara, Então, o presidente estava também nesse momento, é o Cícero Viana. Cícero Viana. E também tem acolhido bastante. Toda a casa, né, tem acolhido, que a ARLAC tem colocado como proposta para o nosso município e que depende da aprovação do nosso legislativo. Sim. Professora, essa pergunta que eu vou fazer é porque você já disse a metade da resposta. Mas o que ocorre é o seguinte, é que há umas conversas de que essas academias que foram criadas, doutora, nós criamos. Então, respondendo à pergunta das pessoas, às vezes, que dizem, essas academias não fazem nada. Estou aqui de frente com a presidente de uma academia que está trabalhando pra caramba. Essa é a resposta, não precisa ouvir. Mas eu falei tudo isso só para contextualizar o efeito que tem na academia no município, o efeito que tem esse movimento sinérgico
no município. Aí eu queria que você dissesse, além do concurso, além daquela semana, teve um lugar também lá que vocês, não é que descobriram, mas que agora está se explorando, que é a nossa Suíça sergipana. Isso, Me fala um pouquinho dele. a comunidade de Palmares. É de Palmares, né? Então, senhor Domingos, muito bom falar da academia. É gratificante falar do Festival de Inverno. Festival de Inverno. Era isso que eu queria dizer. Em Palmares, Palmares. que já recebeu o título de Suíça Sergipana. Mas eu vou pedir antes um momento para dizer, para confirmar tudo que o senhor falou sobre esse projeto de criação das academias pelo interior. Não posso deixar de ressaltar e o momento é agora. Eu, pessoalmente, louvo muito a Deus por essa iniciativa que o senhor teve. Em 2012 foi a primeira lá em Glória. Em 2022 foi a nossa. Nós fomos, creio que a 43ª ou 4ª, por aí. E eu pensei que tivesse ainda na casa dos 40, mas já está, né? Já faz isso. Então, o que eu preciso ratificar aqui é da importância desse movimento. Eu digo que aconteceu, está acontecendo, porque eu tenho certeza que não para por aqui. Está acontecendo no interior do estado, em todo o estado, uma grande revolução cultural. Que lá em Glória, quando participei, eu chamei de revolução silenciosa, mas que hoje eu posso dizer que de silenciosa não tem nada. Silenciosa porque estava nesse florescer, não é? De academia sendo fundada. Mas nós já estamos aí colhendo os frutos. Então, a importância desse trabalho é um legado para gerações. Eu tenho certeza que é um trabalho. Se cada acadêmico é chamado de imortal, mas é preciso que seja imortalizado por um trabalho. Verdade. Então, o nome Domingos Pascoal de Melo se encontra imortalizado no estado, não só porque faz parte da Academia Sergipana de Letras, porque quantos já passaram e hoje eu não sei dizer os nomes, né? Tem que ir lá no arquivo e pegar. E eu tenho certeza que o nome Domingos Pascoal de Melo, ele se tornou imortal pelo trabalho, porque a ação não se esquece, né? E a ação do Senhor está em todo o estado. Quanto às pessoas que geralmente tem sempre, toda atividade humana tem alguém que acredita, tem alguém que... Não. Mas o primeiro que temos a acreditar somos nós, não é? As críticas que porventura vierem, que elas sejam para... Eu acho bom. Então, senhor Domingos, esse trabalho que o senhor faz é um trabalho que tem rendido frutos. Não poderia ficar restrita à capital, porque o estado de Sergipe não é composto só pela capital. O estado de Sergipe é composto por 75 municípios e precisamos acreditar, não. Precisamos só, porque isso é fato, né? Desacreditar que no interior tem esse potencial intelectual, artístico e cultural seria uma contradição absurda, né? Então precisamos só ir em busca e fazer ressaltar essas pessoas, fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade, tenham o espaço de mostrar esse trabalho. E isso é o que o senhor fez e por isso não será jamais esquecido, né? A nossa eterna gratidão. Quanto ao que a nossa academia tem feito, bem, o que cada academia pode fazer no seu local é ver a sua realidade e ir ao encontro das necessidades. Então, a primeira grande coisa que a academia está fazendo, que é um processo longo, é o de construção da identidade. Esse orgulho de ser riachõense, essa ideia de pertencimento à nossa terra. Porque com as gerações as histórias se perdem. Então Riachão sempre foi conhecido na UFES, no interior, né, dentro da UFES e outros espaços, como um celeiro de intelectuais. Pelo potencial, Riachão do Dantas é uma cidade pequena, cerca de 20 mil habitantes. Né? É uma cidade pequena, situada ali entre outras cidades maiores.
que tem, né, economicamente, o comércio de maior destaque. E as pessoas confundem, né, essa dimensão de ser pequena em termos de desenvolvimento econômico, com relação a comércio, né, a indústria, com o não ser grande. Então, nossa primeira grande meta da academia é levar, né, como lema, Riachão Terra de Intelectuais, é esse o lema do nosso brasão, para que as pessoas compreendam que nós não somos grandes no território, o território até que é grande, né? Nós não somos grandes nessa potência comercial, mas nós temos as nossas riquezas. É bom que cada município, cada academia descubra a riqueza e o potencial da sua terra e mostre esse potencial. Mostre em que é que nós somos melhores, né? Se município vizinho é melhor por isso, se outro município é melhor por aquilo, nós somos melhores em quê? Nós somos melhores no potencial humano que nós temos. Por isso que a academia abraçou letras, artes e cultura. Porque há esse vislumbramento. Como é que Riachão tão pequeno? Tem tantos intelectuais. Nós temos hoje o maior, assim, eu não tenho, né, como negar, o maior historiador vivo de Sergipe, né, cientista político, é Ibari Dantas, é riachãoense. Ele, um dos maiores escritores, né, romancista. Francisco Dantas. Riachão é rico demais. Olha, Riachão tem um João Oliva Alves. Isso. Meu amigo, meu confrade, tenho uma saudade danada de você, rapaz. Mas, e que é o patrono, né, da patrono nossa academia, a Casa João Oliva. Casa João Oliva. Tinha uma atrapalhando aí, mas existia antigamente uma propaganda, se eu não me engano, da Esso Petróleo, que dizia assim: quem não é o maior tem que ser o melhor. A competição de Riachão hoje não é nem com o Lagarto, com Simão Dias e outro Boquinho, não. A competição é com ele mesmo. Tá? Então, eu sou favorável de que ali tem que fazer isso que você está fazendo, vendo que nós temos. Agora, se a gente tem e fica lá escondidinho, ninguém vai ver. Como é que a gente ia ver a Suíça sergipana? Tem que apresentar. Tem que apresentar. Tem que dizer. Então, uma sugestão: vamos criar uma feira na Suíça sergipana, uma feira de livros. Claro, nessa feira de livros você vai chamar, vai agregar e congregar. Ah, Pascoal, mas aí não tem hotel. Mas achou tão perto. A gente sai daqui e vai para Paraty, no Rio de Janeiro, assistir uma feira. Por que não lá? Por que nós não fazemos a nossa lá? Foi assim que nasceu a Bienal do Livro de Itabaiana. E que ficou infinitamente grande. Ela ficou muito grande. Era para ser aqui. Olha, nós fizemos em 2007, ou foi 2008, 2009, ou 2007, 2008. Me lembro bem, olha, envolvido um colégio, grande colégio daqui, fez um esforço danado. Estava envolvido a academia, Dr. Anderson, Luzia, todos nós estávamos envolvidos. Eu não era nem da academia ainda, eu entrei em 2009, eu era do MAC. Mas aí, um esforço danado para a gente tentar criar aqui a Bienal. Mas para ver a Bienal, é necessário que você tenha uma primeira feira. Então, aconteceram essas duas, mas todas as duas deram errado. E eu sei que deram um prejuízo, porque, você tem uma ideia, trouxeram aquele escritor de 1800, o nome dele, seu Gui Gomes, Laurentino Gomes. A professora
desse colégio, pagou Laurentino Gomes para vir para cá, divulgou, foi ninguém. Então, aí disse, de repente, em 2009, a gente chega lá em Itabaiana e faz uma feirinha. Uma feira que começou meio-dia e terminou de noite. Mas, amigo, foi tanta gente, que a gente olhava assim, olhava para o menino que estava organizando, era Júnior, que era dono daqui, Júnior da Perfil, até que chamava, hoje é o Maurício Júnior, meu irmão, está lá nos Estados Unidos agora. Mas, bom, aí, e os outros que estavam organizando, Roberto, que estava na organização também, um bocado de gente. A gente via brilho no olhar. E aí, 2009, 2011, primeira Bienal. 2013, segunda Bienal. E crescendo exponencialmente, sempre crescendo, sempre crescendo. Sei que chegou na última Bienal que me deixou saudade, foi a 2019. 2 anos, foi a 5ª Bienal. E nós reunimos dentro do shopping, 3 dias, 100 mil pessoas. A população de Itabaiana entrou dentro do Shopping Peixoto, lá do nosso querido amigo Messias Peixoto, que generosamente cede aquele espaço para a gente fazer a grande feira de Itabaiana. Então eu estou dizendo tudo isso só contextualizando que nós temos um espaço para fazer uma coisa lúdica, bonita, né? Porque vai ser atrativo. Já pensou a gente lá tomando vinho, comendo queijo, porque aquela região é região de queijo também. Mas se não tiver, de compra aqui e leva, né? Não, Riachão do Dantas. Pois é, terra de queijo. Então, vinho, queijo e livro. Olha, bem sei. Riachão do Dantas. Só não temos o vinho, mas... E se a gente fizer um festival de blues, de rock, de não sei o quê e tal? É uma loucura. Estão fazendo isso lá no Ceará, numa cidade chamada Guaramiranga, e tá coisa muito bacana. Seria o caso de um dia a presidente da Academia de Riachão e a Guaramiranga, no tempo lá da festa de inverno lá, tal. A gente levar lá para a nossa Suíça sergipana. A nossa Suíça sergipana tem sido realmente esse grande projeto, né? Nós tínhamos em Riachão, temos, né? Em Riachão, uma origem ligada à sede mesmo do município. Ela nasce ligada a uma devoção, a Nossa Senhora do Amparo, que era uma capela, e essa capela foi cedida, né, pelo dono da fazenda para ser transformada em matriz. Então, nós temos aí, tradicionalmente, a primeira grande festa, porque é daí que se origina a sede do município, que é a festa de Nossa Senhora do Amparo, a festa da padroeira, que acontece em novembro. Depois dela, todo o riachonense sabe que hoje, a segunda maior festa, a primeira só cultural, assim, sem diretamente vínculo religioso, é o Festival de Inverno. Então, é esse carro-chefe que tem levado o Riachão do Dantas além fronteiras e que tem crescido a cada ano. Nós estamos agora, esse ano, indo para a 4ª edição. Já houve uma reunião do executivo com a academia, sempre há essa disponibilidade de querer desde a primeira edição, e este ano não foi diferente. Na reunião que aconteceu com a primeira-dama, essa conversa sobre o que a academia pensa em termos de homenageados, e não propositalmente, mas os 3 homenageados, eles fazem parte da Arlac. Não foi um direcionamento pela Arlac em si, mas porque nomes, quando a Arlac se forma, ela traz esses nomes, porque o pensamento da equipe foi justamente ver o Riachão como um todo, todas as comunidades.
esse mesmo olhar, né? Sergipe não é só a capital, então Riachão não é só a sede. Então, um primeiro grande nome que a academia buscou para patrono foi Raimundo Monteiro, porque a colonização, o povoamento, né, das terras de Riachão de Dantas começou em Palmares. Não começou na sede, não é? Começou em Palmares. Então lá tem toda uma história daquele lugar. Lá tem uma igreja? É. Mas Nossa Senhora do Amparo? Não, Nossa Senhora do Carmo. Tá. Porque os frades carmelitas que vieram da Bahia e começaram a colonizar esse território por lá, por Palmares. Então, lá fizeram o convento, tem o cruzeiro, tem todo esse marco histórico. E quem começa a registrar a história toda dessa povoação é Raimundo Monteiro, que é de Palmares. Então, quando a academia é fundada, um dos primeiros nomes, não pode faltar Raimundo Monteiro, aquele que primeiro começou a escrever a história de Riachão, que começa por Palmares. Palmares foi o primeiro distrito, antes mesmo de Riachão do Dantas, a sede, no caso, quando a gente diz Riachão a sede, a cidade, ser distrito, Palmares já era, né? Então nós temos aí Raimundo Monteiro, que foi o primeiro grande homenageado na primeira edição. Tive muita felicidade de escrever essa história a partir do livro de um outro palmarense, Valeriano Félix dos Santos, porque ele escreve Palmares, né, para Raimundo Monteiro, com esse olhar, né, que eles tinham de Palmares. Então, Valeriano escreve sobre Raimundo Monteiro e daí foi desse livro que eu comecei a trabalhar, né, toda a história, né, de Raimundo Monteiro para essa primeira edição. No segundo ano, primeira edição 2022, né, 2023 foi Francisco Dantas, porque a academia já estava aí, era preciso apresentar para o povo riachonense esse grande romancista, premiado até fora do Brasil, né, na Itália, por uma obra belíssima. Ele, quer dizer, eu sou suspeita a falar, porque cada obra que a gente lê tem uma qualidade única, linda, mas Cartilha do Silêncio, terminando de ler, eu disse, não é à toa que foi premiado na Itália, porque é assim, uma obra extraordinária mesmo. Eu nem escutava, eu até perguntar a Saracura se ele tem, porque Saracura tem todos os livros. Tem, todos. É por isso que Saracura, justamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É por isso que Saracura, como diz o menino lá de Itabaiana, no encontro do lagarto que ele foi falar sobre a obra dele, sobre esse livro, O Menino Amarelo, ele falou da resenha que ele tem de todos os livros de Francisco Dantas. Então, por isso que ele já disse, já deu o aceite, e ele estará lá em outubro, com fé em Deus, na nossa festa literária, recontando a história, não né? No início de outubro, não é? De 15 a 19. Bom, depois eu digo porque para não... De 15 a 19, mas o dia específico, assim, o dia municipal da literatura riachonense é o dia 18. É dia 18, justamente por ser a data de nascimento do nosso maior romancista, que é Francisco Dantas. Então, com a ideia da academia, nós temos trabalhado como ao longo, né, desses 2 anos, esse Riachão Terra de Intelectuais. Porque quando você propõe, parece até que está elitizando, fazendo aquele movimento, né, ao qual o senhor se opõe tanto. Olha, existe uma coisa que eu não consigo entender. As coisas, conseguimos com muita facilidade demonizar uma coisa e santificar a outra. Ora, nós estamos elitizando mesmo, é elite mesmo. Você tem um Chico Dantas, é elite, faz parte da elite cultural, literária de Sergipe. Então tem o Ibaré Dantas, tem o João Oliva Alves, tem um Expedito, e Terezinha, né? Oliva, a maior historiadora, mulher hoje em Sergipe, agora, né? A gente diz, não, elite não, porque elite parece o quê? Parece o quê? Elite parece elite. Então, a elite cultural parece causar um distanciamento do popular.
Mas é justamente esse o trabalho da academia. Tem um cara Não é? mais popular do que Chico Dantas, ele nem aparece. Justamente. Então é esse o trabalho da academia. Mostrar que não se trata de elevação, mas se trata de intercâmbio. É trazer quem fora de Riachão já tem esse nome, mas é riachãoense. E tem assim um gosto de dizer. Pois Nós é. fizemos um trabalho que foi no dia, justamente no dia do aniversário, dia 24, que foi Riachão, né? Riachão, a origem do Riachão, sua história, a origem pelo olhar de Ibaré Dantas, ele que tem o livro Memórias de Família e fala dos 4 fazendeiros lá, que estão na base dessa formação de Riachão. Nós aproveitamos esse momento para trazer o olhar do professor Renilton, nosso historiador, com esse olhar bem histórico. É bom, viu? E as marcas do Riachão nas obras de Francisco Dantas. Então não se trata de apresentar o intelectual para elitizar, distanciando, mas se trata de elevação da autoestima de todos os munícipes, de reconhecimento do potencial que nós temos, das pessoas que nos representam fora de Riachão, representam o Riachão no estado, representam o Riachão para o Brasil e para o mundo, que tem a satisfação de dizer sou de Riachão do Dantas e fazer, né, com que nosso estudante, esse estudante que a academia tem trabalhado com os alunos, com os jovens, eles se aproximem. Então, um outro lema da academia é justamente o encontro, o encontro de gerações. Porque o senhor estava lá, testemunhou, não tinha como não ver o brilho nos olhos dos estudantes. Eu fico impressionado com aquela menininha que leu o texto dela. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma criança lendo, sem engolir o final da palavra, sem nada, dizendo a palavra toda. Rapaz, eu fiquei tão feliz. Eu estou com a gravação aqui, eu não dela. Eu vou fazer questão, deixa-me ver, para... Então, veja só, eu fico às vezes pensando que a gente faz questão de esconder as coisas. Nós temos uma coisa que é até meio mitológica lá, que é o bode. Né? O bode tem história pra caramba. Quem o Oswaldo Abreu, um abraço, Oswaldo. O Oswaldo Abreu, eu não sei se ele é de lá ou é de Lagarto, mas ele ama Riachão. Eu me lembro também de outra coisa, há uns anos atrás, eu trabalhava em teatro. Aí eu fui convidado para fazer uma peça para negócio vestibular, naquele tempo era assim. A peça era sobre um livro de Chico Dantas. Eu sabia lá de onde era Chico Dantas. Foi Vale de Memórias. E aí eu não pude trabalhar nessa peça do Jorge Lins, grande Jorge Lins, meu abraço, meu irmão. Grande Jorge Lins. Mas ele fez a peça para os alunos dos vestibulares, tipo vestibular. Então, quer dizer, agora que eu estou sabendo que o Dantas é de Riachão do Dantas, é um cara... Ele e a esposa, né? São 2 talentos. Ela é de fora, mas mora lá. A professora Dalfarra, né? Maria Lúcia Dalfarra. É uma grande poeta maravilhosa. Bom, mas então é isso. Essas coisas têm que ser mostradas. Quando o senhor fala da Ana Sofia, Ana Sofia, né? Ana Sofia de Araújo Melo, ela foi a que tirou o primeiro lugar, né? Conquistou o primeiro lugar na categoria A do concurso de redação, falando sobre Riachão, porque o tema foi Riachão em Limeira, né? Construindo a emancipação, porque também nós precisamos levar para o nosso povo a ideia de que tem uma construção política, tem uma emancipação política que foi conquistada no dia 9 de maio, né, de 1870, mas tem toda uma construção, uma emancipação cultural que precisa, o riachãoense precisa abraçar, precisa levar o nome de Riachão avante. Como diz no nosso hino, né? Avante Riachão do Dantas. Se você quer construir essa identidade e essa ideia de pertencimento à terra, claro que valorizamos tudo que vem de fora, mas o espaço primeiro, o espaço de apresentação precisa estar lá reservado para o nosso povo, né? Para a nossa gente.
também, o senhor falou aí do bode, né? Sempre no início, tudo que começa tem certa dificuldade. Então, até então, Riachão era conhecido sob o epíteto de Terra do Bode. Foi o primeiro, né, que as pessoas conheceram, vem essa TV de fundo nacional e apresenta Riachão para o Brasil, como a Terra do Bode. Ótimo! Terra do Bode não deixou de ser a Terra do Bode. Pelo contrário, existia uma festa lá, o Forró do Bode, que pessoas daqui da capital queriam. Eu estudava e via o movimento aqui em Aracaju para ir para a festa do Bode. Então, pelo contrário, essa festa deve ser retomada. Um outro é a festa do abacaxi, porque o abacaxi passou a ser no estado Riachão um grande produtor, assim como de fumo, da laranja, ocupando aí segundo lugar sempre, do abacaxi, o primeiro lugar no estado, assim como o gado, né? Porque Riachão é forte na sua agropecuária, né? Então, o gado de corte e o gado de leite sempre ocupando aí os primeiros prêmios nas exposições. Então, Riachão recebeu também o título de Terra do Abacaxi. Não esquecemos. E é tanto que nas feiras a gente sente falta e a academia já está pensando para a nossa festa literária esse momento, né, de ter lá o stand do abacaxi, com os docinhos que estão sendo produzidos agora, o doce do abacaxi, né? Tudo em volta desse produto que é da nossa terra que nos legou o nome. Só que, olha assim, Domingos, nada contra, mas não é só. É diferente. Riachão não é só terra do bode, porque o bode, sendo um animal, né, irracional, representa a nossa pecuária. Não é só terra do abacaxi, sendo o nosso maior fruto aí produzido em uma certa ocasião, mas o nome que ficou, né? Mas o abacaxi representa a nossa riqueza na agricultura. E quem representa? Cadê o epíteto para representar a nossa riqueza humana? Então é preciso que algo se apresente nesse meio, e nesse meio é a terra de intelectuais. Exato. Que não vai esquecer da terra do bode, que vai trazer, vai abraçar essa história, precisa continuar assim, alimentando tudo que a gente tem de riqueza, que vai abraçar e motivar sempre a nossa terra do abacaxi, mas que não pode desmerecer os nossos nomes, da nossa gente, né? Bom, e para finalizar, o hino, né? O hino é esse presente que reuniu todo o povo riachense, né? Porque está lá a academia com seus historiadores, com todos os seus representantes, né? E nós fomos em busca ainda dos nossos músicos, dos vocalistas de Riachão do Dantas, que se somaram, o legislativo que apoiou, o executivo, o prefeito que ficou muito feliz. Ele não se cansa, sempre nos eventos ele tem agradecido à academia. Na gestão dele, Riachão do Dantas, ele ter sido o prefeito que sancionou a lei, que deu ao nosso município esse hino. Já está se pensando, nós estamos pensando já, o próprio secretário já abraçou e disse não, é preciso ser feito, né? Esse trabalho nas escolas para conhecimento do hino por parte do nosso estudante, por meio de um projeto didático mesmo, porque não é só cantar, mas é conhecer a letra, o que ela diz, né? Todo esse exaltar, esse louvor da nossa terra, que esse hino traz, falando os dados históricos, a nossa geografia, né? Linda, que é lindo, o Festival do Inverno está apresentando aí, né? Para a nascente, por exemplo, do Piauí, é lá em Palmares. Então, eu participei há anos aqui, de uma conferência, de uma escuta feita pelo então governador Marcelo Deda, quando o pessoal do Lagarto, um senhor do Lagarto disse, na riqueza, Lagarto, Rio Piauí, eu tive que dizer, não, a nascente do Rio Piauí é Riachão do Dantas. Então nós precisamos, são histórias nossas, que nós precisamos dizer, contar ao nosso povo, dizer que é nosso,
e em busca de que hoje se conheça, que todo mundo, porque é a partir daí que você mostra quem você é, que você tem. O nosso hino canta o Limeira, a nossa origem, canta o nosso povo, né? Do talento, do intelectual, do engenho e da arte. Então é isso, o nosso hino foi bem acolhido, graças a Deus por todos. Agora é apresentar, nas solenidades, nos eventos já está sendo cantado. Depois do momento lá na Câmara, teve uma final de campeonato, o ginásio lotado, a academia foi chamada, os músicos foram chamados, estávamos lá, o símbolo visual, a bandeira, e nós ali atrás já cantando o hino, esse símbolo sonoro da nossa terra, né? E já as pessoas com a letra na mão. Então, o secretário de esporte fez questão de ser, assim, das secretarias, é a secretaria que, né, primeiro já abraçou e já foi colocando nos eventos, ao lado da educação, porque o hino foi cantado também na Feira de Ciências que foi feita no dia 30 de maio. Então é isso, é ir apresentando para a comunidade esse presente que foi dado, que a Arlac pensou, a academia pensou, formou essa comissão, composta por nove confrades, né? Nós passamos um ano, seu Domingo Pascoal, pensando na letra. Foi um trabalho mesmo, coletivo. Desde que a ideia foi apresentada por mim, presidente, eu conversei junto com a diretoria executiva. A diretoria executiva realmente confirmou. Recordo, Riachão do Dança não tem um hino. E levamos essa proposta no dia 26 de agosto de 2023. Passamos um ano aí, a comissão formada por mim, pelo senhor Etevaldo, que é o músico, né, que assina lá, ele é maestro, Etevaldo Cândido. Os poetas Flávio Farias. Eu sou professora, né, não costumo dizer que sou, mas eu também escrevo, né, poesia, gosto, né, professora formada em letras, mais amante aí também da poesia, do cordel, né? Escrevo também. E o poeta Gleides, o historiador, poeta, o historiador Renilton, a professora Terezinha, a professora da área das letras, das artes, poetisa também, Valesca Guimarães, Manuel Andrade, que é historiador, mas também é cordelista, o Luiz Eduardo, né, que também escreve poesia. Então essa comissão se reuniu aí, foi discutindo durante cerca de um ano. A letra foi aprovada, né? A letra foram 4 propostas, né? A proposta que eu apresentei foi a 4ª. Primeiro nós pensamos numa letra realmente de construção coletiva, por todos esses. Nós fizemos uma letra a 9 mãos, né? Exatamente. Mas essa proposta, assim, não foi a proposta aprovada pelo conjunto, mais 3 construções individuais, e a minha foi a 4ª proposta. A letra foi considerada pronta para o hino, é essa letra que nós temos, né, dessa autoria individual da professora Edileide. E aí apresentamos, mas antes de apresentar nós precisávamos construir a melodia, e foi nessa hora que entraram, né, que a academia, essa sociedade civil, vai em busca de outros riachõenses. E aí nós tivemos a contribuição linda dos músicos. Nós já temos o Lucas Silva, que também é músico, né, no teclado lá, construindo. Nós fomos em busca de Toinho, que é de outro povoado de Riachão, de outra comunidade, que é o Alto do Cheiro. Então é o Riachão todo que está sempre presente no que a academia faz. Mais 2 músicos, e Toinho foi a cifra, né, do violão, foi ele, de ouvido, que construiu. Nós, mais 2 músicos, Heraldo Ferreira, que é um músico mesmo, é um tenor famosíssimo do Riachão, dos primeiros músicos da nossa terra. Fábio Rodrigues, né, Guilherme, que é meu primo, faço questão de dizer, né? Então, eu sou de família assim, tenho de músicos antigos, o Luiz Então, que é citado muito por Francisco Dantas em suas obras, considerado um músico riachonense dos anos 50, 60. É patrono, tem uma cadeira na Arlac. Então esse hino foi assim, construído por esses músicos sob a regência de Etevaldo Cândido.
E as vocalistas que chegaram, porque a voz feminina só era minha. Imagine no meio dessas vozes aí masculinas tão fortes, né, tão conhecidas de Riachão do Dantas. E aí entra a voz da professora de Leite, que já estava lá no processo, desde o início, mas foi chamada outras 4 mulheres, né? Todas vocalistas, porque já tem essa prática de cantar salmos na igreja, já participam do coral, em Riachão do Dantas há muito tempo, eu também já participei. E aí entra Luciana, minha prima, né, Luciana Batista, entra a vocalista Mariélia Silva, a vocalista Ruth Ferreira, filha do músico Heraldo Ferreira, e, por fim, a outra vocalista, que é Manuela, né, conhecida por Manu. Então é o Riachão todo que se une, né? Pessoas que dizem assim, eu acredito nesse projeto, né? E aí entra o legislativo que apoia, que apresenta, que canta, né? Que vibra. Nós cantamos pela primeira vez, foi na Câmara, no dia da aprovação do hino. E o prefeito presente, o hino foi executado naquele... Foi a lei, né, 222, né, lei 222, acho engraçado, 2025, fácil até decorar o número da lei, do dia 29 de maio, quando a casa toda, junto, o legislativo, junto com o executivo, a academia lá presente, a população presente, todos de pé. Foi muito lindo, né, viver esse momento. O hino foi apresentado aí, cantado lá, apresentado pelas redes sociais para todo o povo riachãoense. E agora é esse caminhar. Esperamos que no Festival de Inverno seja o grande, né, numa sequência histórica, o terceiro momento, né? O terceiro momento em que esse hino será entoado por todos, até os filhos riachãoenses que vêm para o festival, né? O festival congrega muita gente, até internacionalmente as pessoas. No festival, que a edição foi de Francisco Dantas, 2023, 2024 o tema já foi Terezinha Oliva, né? Então, em 2023 nós tivemos visitas, né? Até internacionais, que nós recebemos, que veio acompanhando a Francisco Dantas, sua esposa, tinha lá a espanhola, né? Que ficou encantada com toda aquela movimentação do festival com que ela viu. Então é isso, né? Esperamos que no Festival de Inverno deste ano já tenhamos na abertura este hino sendo entoado. Agora há muitas vozes, né? Centenas de vozes, para isso já será trabalhado nas escolas. O estudante levar para casa, para o aluno cantar em casa, para os pais. E para finalizar, no desfile cívico, né, em 7 de setembro. Quando esse hino deve, né, com fé em Deus, com muita gratidão, fazer parte já sendo executada pela nossa Filarmônica. Qual é o nome da nossa Filarmônica? A Filarmônica Lira Nossa Senhora do Amparo. É uma história belíssima para ser, né, causa de uma edição especial do Limeira, a história da Filarmônica de Riachão do Dantas. Porque nós descobrimos, seu Domingos, nessa caminhada, a Arlac vai descobrindo história e vai apresentando essas histórias para o povo riachãoense. Que os músicos de Riachão do Dantas, maestros, eles foram saindo e foram músicos que foram se tornando semente em outros lugares. Linda a história que eu conheci do próprio secretário de Cultura de Itabaiana contando, do João Gomes, que foi um músico riachãoense, que formou uma geração de músicos em Itabaiana. Então a Arlac não tem que buscar essa história? Sim. Tem o Almeida Bispo, foi o Almeida que contou isso? Não. E eu posso falhar pelo primeiro nome. De Cultura. Samarone? Isso, Samarone, mas eu não sei o primeiro nome agora, me foge. Samarone. Pronto. E ele escreveu este ano, né, por ocasião da festa de Itabaiana, falando disso. Fez esse registro belíssimo. A academia está aí para ir a Itabaiana buscar essa história, né? Então, essa história do hino não parou, não termina aqui, mas esperamos aí o 7 de setembro e essa execução feita por essa nossa Filarmônica, que é culturalmente é linda, né? Um coroamento
para a história do hino e para essa banda que tem essa história belíssima dentro do nosso município. Então nós vamos, você teve agora aí algum tempinho para poder se despedir, né? Porque vai dar muito material, muito bom por sinal, que a gente vai fazer um grande trabalho com essa divulgação. Então, eu agora quero fazer um agradecimento especial para todo o povo da nossa terra. Antes de agradecer ao Senhor por esse momento, eu quero agradecer a todo riachãoense, ao que nossa academia aprendeu a chamar de ilustres intelectuais, ilustres populares. Todo filho do Riachão do Dantas precisa compreender a dimensão do quanto é ilustre por nascer naquelas terras abençoadas, terras que em sua origem tem aí, tanto por Palmares, essa origem ligada a Nossa Senhora do Carmo, uma história que vai ser ressaltada agora no Festival de Inverno deste ano, a sede, a Nossa Senhora do Amparo. Então é um povo que a cultura está muito ligada à fé. Então agradecer porque a academia chegou e ficou, né, o questionamento, a que veio essa Arlac, o que veio, o que é Arlac. E eu acredito que a academia tem conquistado, né, essa credibilidade, esse espaço, tem mostrado a que veio. Então agradecer ao povo riachãoense por abraçar a Arlac, né? Na primeira pessoa, na época da então prefeita Simone Andrade, e hoje continua sendo abraçado pelo nosso executivo, Lucivaldo, prefeito atual, Lucivaldo do Carmo Dantas, dizendo aí dessa continuidade, que acredita no trabalho dessa academia e acredita quando ele não estava na última reunião, mas a primeira-dama, a senhora Adriana Soares, estava e disse, é isso mesmo, a gente precisa montar uma comissão conjunta e vamos pensar festa literária que está aí sendo pensada pela Arlac, é uma realização da Arlac, mas o executivo faz questão de estar presente, então isso é credibilidade que vem sendo conquistada a cada dia com o trabalho, né? E contra fatos, diz o popular, não há argumentos. Então agradecer a toda a nossa gente que está aí abraçando nossa academia, que está conhecendo o nosso trabalho, chamar nossos estudantes, as nossas escolas a apoiarem cada vez mais esse trabalho. É preciso que a gente apoie porque a academia pensa sempre nessa formação dos nossos jovens, nesse intercâmbio. E agradecer, senhor Domingo Pascoal, a toda a academia. A academia de Riachão do Dantas está aqui representada por minha pessoa, então todos os acadêmicos estão aqui. O trabalho sempre é desse coletivo lindo que está aí, reunido em nome da Arlac, com este nome Arlac, né? Mas agradecer ao Senhor, deixando aqui também essa mensagem para todas as academias. Todo bom texto ele precisa concluir fazendo, né? Então nós começamos pensando, há um questionamento, o que é que a academia faz? Eu creio que deu para perceber que é pouco tempo para se falar de tudo que a Arlac fez, de tudo que a Arlac pensa. E eu acredito que assim sonha toda a academia. Então, a todas as academias que sonham, que estão sendo aí instaladas pelo Senhor, deixar esse testemunho de que é possível fazer muito em sua localidade. E o que é essa efervescência, essa revolução silenciosa que eu chamei? É que quando esse trabalho vai sendo apresentado em cada localidade, por cada academia, é todo um estado de Sergipe que está aí, efervescente, crescendo. E quando esse boom acontecer, ganha a capital, ganha o estado como um todo. Então é agradecer ao Senhor mais uma vez por acreditar nessa ideia, por levar essa ideia para fazer a gente acreditar, não é? Que é possível. E encerro como eu sempre costumo encerrar. E quando a gente acredita que é possível, acreditando, se faz. O primeiro passo para fazer, para construir, é acreditar. Muitíssimo obrigada, senhor Domingo Pascoal, não só por plantar semente, mas sempre está lá regando, né? Regando. Sempre está lá cuidando. O senhor, quando chegou na Câmara, naquele dia, dá esse toque solene ao que a nossa academia estava fazendo.
Porque quando é anunciada a presença do senhor Domingo Pascoal de Meri, membro da Academia Sergipana de Letras, é o senhor dizendo que a academia não só implanta, não só está lá fundando, mas o senhor está lá dando todo o respaldo a tudo que a gente faz. Minha eterna gratidão de toda a academia, de todo o povo de Riachão do Dantas. Muitíssimo obrigada.